Olá, eu me chamo Marcos Vinícius Pupo e eu vou trazer um pouco do nosso trabalho intitulado Mapeamento Físico de Sequências Ribossomais em Loricarídeos, Ciroliformes loricaridea. Inicialmente, a gente precisa lembrar que o estado do Paraná e o Brasil eles estão situados em uma região biogeográfica que é denominada neotropical. E é nessa região que a gente tem uma das maiores biodiversidades do planeta. Apesar de a gente ter uma grande biodiversidade, muitos autores eles indicam que cerca de 40% das espécies dessa região ainda são desconhecidas. Ou seja, a gente tem um grande problema nas mãos. Se cerca de 40% dessas espécies são desconhecidas, isso significa que muitas espécies podem estar sendo levadas à extinção antes mesmo de elas serem descritas. Então, a gente entende que uma forma de reduzir essa problemática é ampliar o conhecimento que a gente tem sobre essa biodiversidade, uma vez que, ampliando esse conhecimento, a gente consegue delimitar futuros projetos de conservação ambiental na região. Os peixes, por estarem entre os grupos mais biodiversos dos vertebrados, eles são um excelente objeto de estudos para a gente conseguir entender os processos evolutivos e compreender melhor essa biodiversidade. Apesar de eles serem muito biodiversos, muitas espécies elas têm apresentado incongruências, né, com falta de caracteres morfológicos fortes que possam diferenciar essas espécies. Ou seja, muitas espécies são diferentes, são morfologicamente muito parecidas, então acabam tendo muitos problemas de sinonimização. E a genética, a citogenética molecular, tem ajudado bastante a resolver esses problemas e a gente conseguir entender melhor o verdadeiro tamanho dessa biodiversidade. O estudo então consistiu então na coleta de 9 espécimes de Loricarideo platymetopon por meio de redes e tarrafas, que foram direcionados para o laboratório, onde a gente conseguiu a suspensão celular dessas espécies para análise das metáfases. E essas metáfases passaram por amostragem e por microscopia, e as melhores amostras então foram direcionadas para análises citomoleculares por FISH, que é a fluorescência in situ hibridizante. E o que seria essa ficha? A gente utiliza então as sondas de DNA satélite que possuem moléculas fluorescentes acopladas e a gente consegue inserir, né, essas sondas por desnaturação e hibridização na dupla hélice de DNA. E o resultado final, a gente tem então um cromossomo que a região do gene de interesse ela vai apresentar fluorescência e a gente vai conseguir identificar possíveis alterações e modificações moleculares dentro desse cromossomo. O número diploide encontrado foi de 54 cromossomos e a fórmula cariotípica de 10 metacêntricos para 16 submetacêntricos e 28 acrocêntricos. As sondas do gene A18S elas apresentaram marcações no cromossomo submetacêntrico 6 em posição terminal do braço curto. E dos genes 5S apresentaram marcações tanto no mesmo gene do cromossomo 6, só que em posição intersticial do braço longo, quanto em um segundo par submetacêntrico 10, em posição intersticial do braço longo. Então aqui a gente consegue visualizar melhor esses resultados, né? Então cromossomo 6, a marcação em verde do gene 18S e a marcação em vermelho do cromossomo do gene 5S. A gente entende então que o número diploide de 2n igual a 5n4 ele tem se mostrado conservado dentro do táxon, então ele não é uma boa ferramenta para diferenciação dentro desse táxon. A alta variabilidade posicional e numérica do gene ribossonal 5S indica que esse gene satélite é um bom marcador evolutivo, uma vez que ele tem maior diferenciação. O gene ribossomал 18S com padrão mais conservado e conspícuo, então por ele ser mais conservado, ele talvez não seja tão eficiente para indicar alterações evolutivas quanto o gene 5S. E por fim, que os resultados ainda são preliminares, porém eles contribuem para uma melhor compreensão desse táxon. Os autores agradecem então ao TFPR Campus de Santa Helena, à Fundação Araucária pelo fomento, à UniOeste pela disponibilização do laboratório de análise e aos membros do GEIM, que é o Grupo de Estudos em Ictiologia Neotropical. Aqui estão as referências utilizadas nessa apresentação. Eu agradeço a atenção e fico disposto para dúvidas.